Aula passada a gente viu os métodos de malha e nós, né, aplicado em impedâncias. Desculpe. Basicamente, eu mostrei para vocês que os métodos de malhas e nós aplicados em impedâncias não apresentam nenhuma diferença. Fiz questão, inclusive, de pegar os nossos passos aplicáveis a circuitos resistivos e mostrar para vocês que a gente aplicava os passos exatamente da mesma forma, tá? E aí, o que está nos faltando, né? Está nos faltando, essencialmente, continuar o nosso estudo aí com problemas diferentes de circuitos com impedâncias, tá? Eu estou vendo aqui alguns exemplos. Vamos fazer um exemplo, acho que primeiramente até poderia ser com transformação de fontes, né? A gente não aplicou nada, mas isso daí acho que já é mais simples para vocês. Vamos fazer os casos mais que vocês tendem a apresentar um pouquinho mais de dificuldade, que são os equivalentes de Norton e Thevenin, tá? E feito isso, a gente continua com exercícios mediante o tempo que a gente tiver disponível. Então, vamos lá. Então, basicamente, pessoal, vamos começar avaliando aqui os circuitos equivalentes, tá? Deixa eu só começar aqui o circuitinho. Só um segundo. Maravilha. Deixa eu girar isso daqui para cá. Ok. Então, vamos começar aqui fazendo o nosso estudo de circuitos. Vamos pegar um caso aqui de Norton e Thevenin, novamente, tá? Circuitos equivalentes de Norton e Thevenin, nós calculamos, nós determinamos os equivalentes exatamente pelos mesmos procedimentos e processos já aplicados anteriormente para circuitos resistivos, então não vou nem chegar aqui a abordar os processos e os métodos, tá? Não tem nada que eu possa falar de novo a esse respeito. O que a gente tem que fazer, essencialmente, é, de uma forma ou de outra, aplicar o método, né? Que a gente tem, fazer o cálculo de diferentes exemplos aqui para que vocês possam notar que, essencialmente, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar aqui um circuito e vamos determinar o equivalente de Thevenin, tá? Então, seja o circuito abaixo, tá? Seja o circuito abaixo, determine circuito equivalente de Thevenin. Então, vamos pegar o circuitinho aqui. Vou começar com o circuito bem simples, né? 30 fase 20. 6. J2, 6. J2. Bem simplesão. Esse daqui é daqueles que a gente torce que caia na prova. Menos J4. Aí temos aqui os terminais A, terminal B e 10 ohms, tá? Então aqui, pessoal, a gente tem tudo ohms, né? Não estou colocando, mas subentende-se, tá? Então aqui a gente tem um circuitinho simples, tá? Não tem nada de muito espetacular nesse circuito. A gente tem que fazer aplicar a técnica que nos permita determinar o equivalente de Thevenin visto dos terminais A e B, tá? Vocês poderiam, se vocês têm alguma dificuldade em visualização desse circuito, esse circuito poderia ser redesenhado, né? Para botar aqui os terminais A e B, por exemplo, aqui na direita, bastaria passar esse resistor de 10 ohms para baixo, vocês poderiam aí ter os terminais A e B, né? Não sei se isso é útil para vocês, eu vou fazer aqui só para ressaltar, né, que isso daqui seria exatamente a mesma coisa. Então, de novo, redesenhe o circuito do modo que vocês acharem mais conveniente. Não sei se isso daqui é evidente para vocês, né? Nós temos aqui o A e o B, né? Tá aqui os 10 ohms, menos J4, J2, 6 e o 30 fase 20, tá? Volts, ok? Então tá aqui o nosso circuito, a gente quer o equivalente visto pelos terminais A e B. Então, para mim, aqui nesse caso não existe uma grande
vantagem em redesenhar o circuito, mas, digamos assim, talvez fique evidente para vocês que para determinar a tensão de circuito aberto, que é a tensão entre os pontos A e o ponto B, é a mesma coisa aqui que determinar a tensão em cima do capacitor. Perfeito? Então, basta a gente aplicar isso de uma forma adequada, lembrando que nessa situação a gente tem que deixar os dois terminais abertos. Então, a gente pode começar determinando a tensão de circuito aberto, mas vale a pena ressaltar que nesse caso a gente tem um método de solução simplificado, porque nós só temos fontes independentes, né? Só tem uma fonte, até nesse exemplo simplesinho aqui. E quando a gente tem somente fontes independentes, nós podemos matar as fontes. Então, a título de início, né? Vamos fazer dessa maneira, né? Então, passo 1, né? Como o circuito só possui fontes independentes, tá? Determinamos o que determinamos. Não é agora uma resistência equivalente, sim uma impedância equivalente, né? Determinamos a impedância de Thevenin, matando as fontes, né? Lembrem-se o que, gente? Matar uma fonte de tensão é zerar a fonte de tensão. Zerar a fonte de tensão é substituir a fonte de tensão por um curto. Matar uma fonte de corrente é zerar a fonte de corrente. Zerar a fonte de corrente é a mesma coisa que substituir a fonte de corrente por um circuito aberto, tá? Então, nesse caso aqui, a gente estaria matando a fonte de tensão, que é essa fonte aqui. Consequentemente, a gente teria um curto, né? 6 J2 menos J4. E não podemos desprezar, evidentemente, os 10 ohms que estão presentes ali, né? Então, a gente quer aqui enxergar aqui o equivalente, impedância equivalente vista, né, dos terminais A e B. Então, nesse caso aqui é um caso bastante simples, né? Vamos escrever antes de calcular. Nesse caso, a impedância de Thevenin nada mais é do que a associação séria do 6J2. Então, 6 mais J2. Em paralelo, aqui é 10, né? Em paralelo com o capacitor, né? Com menos J4, tá? Por fim, o resultado disso tudo vai estar em série com os 10 ohms. Então, a gente tem que fazer esse cálculo aqui, extremamente rápido de ser feito. Se vocês já aprenderam a usar a calculadora, suponho que vocês já devam estar treinando nessa altura do campeonato, né? Então, 6J2, inverso, menos J4, inverso, somo, inverso, 10. E somo. Então, isso daqui vai dar 12,4 menos J3,2. Então, está aqui a nossa impedância equivalente, tá? Impedância de Thevenin, tá? Como passo seguinte, já que a gente já conhece a impedância, nós podemos ou determinar a tensão de circuito aberto ou a corrente de curto. Como a gente está pedindo um equivalente de Thevenin, a gente quer saber a tensão prioritariamente, né? Então, vamos prosseguir dessa maneira. Então, vamos lá. Então, segundo passo, né? Segundo passo. Determinamos a tensão de circuito aberto. Circuito aberto. VAB. Ou seja, mantemos o circuito. Temos o circuito aberto entre A e B. Tá? Também é um caso bem simples esse circuito, né? Se vocês forem ver aqui, basicamente o que a gente tem que fazer é um divisor de tensão, né? Então, aqui pegamos um primeiro caso aqui de Thevenin, que é bastante rápido de calcular, inclusive, né? Então, 30 fase 20, 6, J2, menos J4,
Lembro de novo, né, que a gente tem o circuito aberto aqui, né, então não circula a corrente, né, entre os terminais A e B, consequentemente isso daqui não tem efeito, né, sem efeito, já que não há corrente circulando por ele, não há tensão envolvida, né. Mas no restante aqui a gente então tem um divisorzinho, tá? Então o que eu quero determinar na prática é a tensão entre esses dois pontos, né? A tensão entre o ponto, vamos chamar esse ponto aqui de CD, tá? E nesse caso o fasor CD é extremamente fácil, né? O fasor tensão CD é extremamente fácil de calcular porque a gente quer aplicar um divisor de tensão. Aplicar um divisor de tensão, eu pego a impedância que eu quero, que é menos J4, divido pela impedância equivalente, que aqui é tudo série, né? Eu considero esse circuito como um circuito série. Então aqui eu tenho 6 mais J2 menos J4 e multiplico pela tensão que eu quero fazer a divisão, né? Que é 30 fase 20. Tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, teremos menos J4, 6 mais J2 menos J4 vai dar 6 menos J2, né? 6 menos J2. 6 menos J2, então tá aqui, né, os dois. Tá? Menos J4 e 6 menos J2, né? Só fiz aqui, né? J2 menos J4 dá menos J2, tá? Divido isso. Esses dois. E eu tenho que fazer o produto aqui pela nossa fonte. A nossa fonte é uma fonte de 30 fase 20, né? Então, vou colocar 30 fase 20, tá? Tem que sempre verificar se vocês deixaram lá em graus, né, calculadora, cuidado, né? Então, 30 fase 20, tá? Entrei, fiz o produto, vamos ter aqui o nosso VAB, tá? Que eu vou escrever aqui para vocês nas duas representações. Então, basicamente, aqui é um aproximadamente, na realidade, né, 11,8 menos J 14,9. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa que 18, isso aqui seria quase que 19 na prática, tá? Mas é o mesmo que 18,97 fase menos 51,6 graus. Né? 6 graus. Então tá aí a nossa tensão. Uma vez que a gente tem essa tensão, né? Nesse caso aqui, resta evidente, em razão de não existir corrente pelo resistor, que o nosso VAB é a mesma coisa que o VCD, tá? Então a gente já achou o equivalente, ou seja, o nosso equivalente visto do ponto de vista dos terminais A e B vai ser esse daqui. 18,97 fase menos 51,6 graus, com uma impedância de 12,4 menos J 3,2. Ok? Então, de novo, né, aplicamos exatamente a mesma técnica que a gente aplicaria para um circuito puramente resistivo. Tá? Dúvidas até aí? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Gente, se não tivesse J aqui, fosse resistor, a gente fazia da mesma maneira, tá? Não tem nenhuma diferença. O que eu vou fazer agora com vocês? Vou fazer agora um caso que tem uma fonte dependente, né? Então, aqui até eu peguei um exercício aqui de um livro para não inventar, tá? Certinha a nossa resposta. Vamos pegar um outro exercício. Só que agora vamos pegar um exercício com fonte dependente, né? Então, vamos pegar um pouquinho mais cri-cri, tá? Vamos bem mais cri-cri até. Mas bonito de fazer também, tá? Não tem nada de muito especial, vai dar mais trabalho. Então, aqui, segundo exemplo.
Agora vamos pegar um circuito que a gente vai ter que aplicar o método geral, tá? Se eu achar aqui, eu faço um terceiro, onde a gente tem que aplicar aquele método especial, tá? Que é o caso onde a gente só tem fontes dependentes, mas não é o caso agora desse segundo exemplo. Tá? Nesse segundo exemplo, o nosso circuito vai ser qual? Vai ser esse daqui, ó. Não é muito complicado, não. Achei que fosse dar um pouquinho mais de trabalho, mas acredito que não. Então, estão aqui os terminais A e B. A gente quer determinar o equivalente de TV na vista dos terminais A e B, tá? Temos aqui 8 e J4, tá? Tudo ohms, tá? E aqui vai estar a variável de controle, tá? Mais menos fasor Vx, tá? Aqui vai ser 0,2 Vx, aqui é 5 amperes, 5 fase 0, né? Menos J2 e 4 ohms. 2 ohms e 4 ohms. Então tá aí o nosso circuito. Bom, nesse segundo caso, pessoal, relembrando, como nós temos fonte dependente, nós não podemos, né, analisar por método simplificado em razão da fonte dependente. Então, nesse caso, eu vou ter que necessariamente determinar a tensão de circuito aberto e a corrente de curto, tá? Então, não tem escapatória. Então, em razão da fonte dependente, né, em razão da fonte dependente, temos que aplicar o método completo. Não podemos fazer simplificações, né? Então, o que é aplicar o método completo? Achar VAB com A e B num circuito aberto. E o segundo ponto, achar IAB com A e B em curto, tá? Então, esse é o nosso desafio aqui. A gente tem que realizar essas duas etapas aqui de análise. Então, o primeiro ponto que a gente pode fazer, evidentemente, é fazer aqui achar a tensão, tanto faz, né? Achar a tensão, a corrente primeiro, isso aí a gente escolhe. Mas vou aplicar aqui o passo 1, que é determinar a tensão. Tá? Então, vamos lá. Vou redesenhar o circuito, né? Só para fins de referência, mas ele não sofre nenhuma modificação, né? Nesse caso. E aí a gente pode escolher o método de análise aqui que seja mais interessante, que eu acho que nesse caso é o método de malhas, tá? Até eu acho que poderia ser um outro método mais simples, mas, de novo, a preguiça mental leva a gente a querer achar isso. É um bom problema, porque vocês têm que achar a tensão em cima da fonte de corrente, né? E nessa altura do campeonato, vocês não vão me dizer que essa tensão é zero, né? Porque aí eu xingo vocês até a enésima geração, tá? A gente tem que achar, né? Para a gente achar, a gente vai ter que fechar uma malha, né? Para determinar essa tensão, tá? Buenas. Buenas. Estão vendo aí, né? Estou mexendo a mão só para confirmar. A princípio tá. Vocês estão vendo aí tudo certinho. Então, gente, assim, eu poderia fazer por malhas aqui, tá? Até malhas aqui apresentaria a vantagem, né, de a gente ter uma super malha. Na verdade, aqui, se eu teria uma malha aqui, uma malha superior, né? Formaria uma super malha, mas na verdade tem essa fonte, então acabaria com malha nenhuma aqui, tá? Eu vou fazer por método nodal mesmo, tá? Nesse caso. E aí depois a gente aplica, se for o caso, o método de malhas, ok? Então é bom para dar uma... e fazendo um treinamento, né? Então, para esse caso, pessoal, evidentemente eu vou escolher aqui o nó de referência
pela minha conveniência, tá? Vou botar o nó de referência aqui como nó inferior, vou denominar essa tensão aqui de V1 e vou denominar essa tensão aqui desse segundo nó de tensão V2, ok? Esses nós, isso daqui tem nó, né? Acho que é óbvio para vocês que aqui existe um nó, né? E que aqui existe um nó, perfeito? Então, é só para ficar evidente que aqui eu estou fazendo uma simplificação, eu vou até redesenhar o circuito, me permitam, tá? Vou até fazer aqui o redesenho dele, para mostrar para vocês que eu tô considerando já o circuito como se houvesse associação séria, né? Então, 8 mais J4, né? E aqui está o nosso Vx, perfeito? A fonte aqui de corrente, de 5. Aqui eu também estou considerando como se houvesse já uma impedância associada, né? 4 menos J2, tá? Uma outra fonte de corrente, 0,2 Vx. E aí sim, né? Aí fica bem evidente que aqui eu tenho realmente dois nós só de interesse, nó V1, nó V2, escolhendo ainda por cima, né, o nó de baixo de referência, o que obviamente vai me dizer que a tensão V1 vai ser a tensão entre os terminais A e B, né, gente? Já o V1 já vai nos dar a resposta direto, tá? O que eu tenho que fazer aqui, de acordo com o método de nós? Bom, primeiro eu escolhi o nó de referência. Em relação aos nós restantes, né, chutei tensões para esses nós, né, V1, V2, tá? Vou agora, para todos nós que não sejam fontes de correntes, atribuir correntes, tá? E, de novo, o sentido, vocês atribuem o sentido que vocês quiserem, tá? Então, aqui eu vou chamar de I... Como é que eu posso chamar aqui para evitar pepinos? Eu vou chamar de I1 aqui. Eu vou chamar aqui de I2. Perfeito? Então, atribuímos aí as correntes, né? I1 e I2. Tá? O sentido, de novo, né? Já tinha surgido essa pergunta aí numa aula passada, é o sentido que vocês quiserem, tá? Só cuidem para refletir depois a expressão da corrente em razão do sentido que vocês escolheram. Então, justamente, né? Podemos aqui fazer a equação das correntes. Tá? Vai vir um senhor temporal aqui. Equação das correntes, tá? E nesse caso aqui eu tenho o quê? Que I1 é o que, pessoal? I1 é V2 menos 0, né? Porque é o V2 aqui que é a tensão do nó menos o 0 que é a referência. Tá? Então, V2 menos 0 dividido pela nossa impedância, 4 menos J2. Lembrem-se que a gente vai ter que racionalizar essas expressões, né? Por um outro lado, a corrente 2 é o quê? A corrente 2 nada mais é do que V2 menos V1. Por que V2 menos V1, né, gente? Em razão do sentido escolhido, né? Como eu coloquei o sentido aqui da esquerda para a direita, eu considero, então, que essa é a polaridade positiva, perfeito? E essa é a negativa. Se eu tivesse colocado da direita para a esquerda, aí eu partiria do V1, né? Mas como eu botei aqui da esquerda para a direita, eu parto do V2. Então, novamente, né? V2 menos V1 sobre 8 mais J4. Maravilha? Então, achamos as equações das correntes aí. Antes de eu trocar de folha aqui, a gente também pode escrever qual é a equação da variável de controle. Que nesse caso fica bem óbvio, né? O Vx original era a tensão, né, pessoal, já entre o V2 e o V1, né? Então, aqui para a gente, o Vx é justamente, e aí, de novo, devemos respeitar a polaridade do Vx, né? O positivo está do lado do V2, né? Então, o meu fasor aqui, variável de controle Vx, nada mais é do que V2 menos V1. Dúvidas até o momento? Tá tranquilo? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, vamos adiante. O que a gente vai fazer aqui inicialmente, né? Relembrando, eu vou racionalizar as correntes. Vou fazer isso daqui, né? Então, racionalizar as correntes. Tá? Basicamente, lembrando de novo, a gente fez isso semana passada, né? Racionalizar as correntes, eu tenho que multiplicar numerador e denominador pelo conjugado
do denominador. Então, aqui eu tenho a corrente sendo I1 igual a fasor V2 sobre 4 menos J2. Para fazer a racionalização aqui, eu vou fazer 4 mais J2 e 4 mais J2. Vou fazer o produto, né, tanto do numerador quanto do denominador por esses valores. Então, aqui no numerador vai ficar, né, 4 mais J2 V2. E aqui a gente tem que fazer, né, o produto desses carinhas aí, tá? Então, aqui eu vou ter 4 vezes 4, 16. 4 vezes J2, então vai dar mais J8, tá? Menos J2 vezes 4 vai dar menos J8. E menos J2 vezes J2, que vai dar menos J ao quadrado, 2 ao quadrado, tá? Então, isso daqui resulta em 4 mais J2, fasor V2, sobre J8 menos J8 morreu, né? Fica 16 mais 1, porque J ao quadrado é menos 1, e menos 1 vezes 1, né, vai dar mais 1, né? 16 mais 4, então vai dar 20. Então tá aí a nossa expressão do I1. Para o I2, nós temos V2 menos V1 sobre 8 mais J4. Vamos racionalizar também. 8 menos J4. 8 menos J4. Então aqui vai ser 8 menos J4 V2 menos 8 menos J4 V1 sobre... Aí não sei se vocês já anotaram, né? Eu mostrei aqui fazendo o produto passo a passo, né? 4 vezes 4, 4 vezes J2, mas não sei se vocês perceberam que fica o quadrado desse elemento e o quadrado desse outro, né? Então é o quadrado de 8, né? Então é 8 ao quadrado, menos J ao quadrado, 4 ao quadrado, tá? Então, isso daqui vai resultar em 8 menos J4 P2. Aí vocês já poderiam, né, fazer aqui, passar direto aqui para dentro, né? Menos 8 mais J4 V1. Notem aqui que eu peguei o sinal menos, né? Deu menos 8 e menos vezes menos J4 deu mais J4. Então já passei aqui para facilitar depois. 8 ao quadrado, 64. 64 mais 16, né? Então vai dar 70, 80, é isso? Então tá aqui. 8 menos J4 V2, mais menos 8 mais J4 V1 sobre 80. Então tá aqui a nossa expressão do I2. Então tá aqui as duas expressões das duas correntes racionalizadas, tá, gente? Então já avançamos um tanto aí no nosso problema. O que está faltando fazer? Em razão do circuito, agora eu tenho que montar a equação dos nós, né? Então vamos lá. Equações dos nós, tá? Então, vamos pegar aqui as equações dos nossos nós. Isso aqui que eu fiz aqui que... Deixa eu levantar um pouquinho para ele pegar uma... Agora parou a câmera de novo. Poxa, tá difícil hoje. Não voltou. Voltou? Falei, voltou do nada. Parou e voltou. Tá. Só deixa eu ligar aqui a... Já que voltou sozinho, não vamos brigar. Maravilha. Só queria levantar um pouquinho para a gente conseguir ver isso tudo. E... Ok. Tá. Equações dos nós, olha aqui, tá? Eu sei o que é. Peguei aqui e empurrei para baixo um pouco o celular. Tá, agora tá certo. Equações dos nós. Relembrando o circuito que a gente tem aqui, né? Então, tá aqui o nosso circuito. No nó 2 aqui, quais são as correntes que eu tenho? I1 tá saindo, 5 tá saindo e I2 tá saindo, né? Esse é o nó 2, né, gente? Isso daqui é o nó 2. Maravilha? Tá com um certo atraso aqui na câmera, mas tudo bem. Então, esse é o nosso nó 2, tá? I1 sai, I2 sai, 5 sai. Maravilha?
Então, vamos montar a equação do nó 2. Então, nó 2. I1 está saindo, I2 está saindo, I5 está saindo, não tem nenhuma corrente entrando, então está aí a equação do nó 2. Para o nó 1, nós temos I2 entrando, 5 entrando e 0,2 Vx entrando. Maravilha? Então, vamos montar a equação do nó 1. I2 está ingressando no nó, 5 está ingressando no nó e 0,2 Vx está ingressando no nó. Nenhuma corrente sai, então temos isso tudo igual a 0. O que a gente tem que fazer agora? Começar a montar o nosso sistema, mas fazendo a manipulação das nossas equações. Né? Então, deixa eu pegar uma folhinha aqui nova. Tá? E vamos tocar adiante. Deixa eu dobrar aqui a folha para facilitar a minha vida. Tá? Então, vamos continuar. Então, aqui pelo nó, vamos começar pelo nó 1. Tá? Então, o nó 1 me diz que I2 mais 5 mais 0,2 Vx igual a 0. Tá? Então, a gente tem que substituir a expressão do I2. Então, I2 é esse monstro aqui, né? 8 menos J4 V2 mais menos 8 mais J4 V1 sobre 80. Então, isso tudo aqui, pessoal, isso tudo aqui é o I2, certo? Mais 5, mais 0,2 Vx. Só que Vx a gente já tinha determinado que Vx era V2 menos V1, perfeito? Então, aqui eu tenho mais 0,2 V2 menos V1. Isso tudo é igual a 0. Então, a gente faz o mínimo múltiplo aqui, que nesse caso obviamente é 80, né? Então, aqui eu vou ter 80. Mantenho aqui tudo certinho, né? 8 menos J4 V2, mais menos 8, mais J4 V1. 80 vezes 5 vai dar 400, né? Certo? E 80 vezes 0,2 divide por 10 vai dar 16, isso? Vou confirmar. Sim, 16 mais 16 V2 menos V1, isso tudo igual a 0. Então, aí a gente elimina o denominador. E agora é só juntar tudo que é V2, tudo que é V1. Né? Então, a gente vai ter o que aqui? 16 V2 mais 8 V2 vai dar 24 V2. Né? Bom, vamos começar pelo V1 aqui. Menos 16 V1 menos 8 V1 vai dar menos 24 V1. Né? Então, vamos ter menos 24 mais J4, só mexeu na parte real, evidentemente, V1. 16 V2 mais 8 V2 vai dar 24 V2. Né? Então, a gente vai ter mais 24 menos J4 V2. Tá? A gente já fez aí tudo que tinha para fazer com V2 e com V1. Só faltou o 400 aqui, né? Que vai para o outro lado, negativo. Igual a menos 400. Então, está aqui a primeira equação já montadinha. Qual a equação que falta agora? A equação do nó 2. Então, vamos para a equação do nó 2. Então, nó 2. No nó 2, a gente tinha o seguinte. I1 mais I2 mais 5 igual a 0. Então, vamos substituir a expressão do I1. O I1 é 4 mais J2 V2 sobre 20. O I2 a gente acabou de trabalhar, né? Aquele monstro lá, 8 menos J4 V2 mais menos 8 mais J4 V1 sobre 80
mais 5 igual a zero. Maravilha? Mínimo múltiplo aqui pode ser 80, né? Fica bonitinho, tá? 80 dividido por 20 vai dar 4, né? Então eu vou ter 4 vezes 4 mais J2 V2. E vou ter a expressão normal aqui do I2, né? Não modifica nada. V2 mais menos 8 mais J4 V1. E aí fica, de novo, mais 400, igual a zero. Matamos aqui o denominador, né? Já que a gente já fez ele ser comum a todos os termos da equação. E aí agora a gente começa a trabalhar, né? Então a gente tem que fazer, obviamente, 4 vezes 4, 4 vezes J2. Então vai dar aqui 16 mais J8 V2. E aí é só somar tudo que é real, tudo que é imaginário, né? E reduzir essa expressão. Igual a menos 400. Então, só trabalhar aqui, né, gente? Quanto é que vai dar aqui? 16 mais 8, 24. 24. J8 menos J4 vai dar mais J4, né? V2. E o V1 não mexeu em nada. Menos 8 mais J4 V1, que é igual a menos 400. Então, tá aqui a nossa expressão. Com isso daqui, a gente forma, então, um sistema. Tá? Uma outra folha. Com isso, então, a gente forma um sistema. Nosso sistema, então, vai ter essa cara aqui. A equação do nó 1. Equação do nó 1, que é menos 24 mais J4 V1 mais 24 menos J4 V2 igual a menos 400. E a equação do nó 2, que é menos 8 mais J4 V1 mais 24 mais J4 V2, que é igual a menos 400. Tá? Podemos resolver esse sistema da forma que vocês preferirem. Eu vou pela forma mais simples aqui que a gente tem para fazer isso, tá? Então, estou indo ali. Vamos editar aqui os fatores do A, tá? Então, vamos lá. Era V1 é menos 24 J4. Perfeito? Na primeira equação, né? É que aqui tá... Deixa eu trocar aqui para retangular, tá? Senão a gente vai ficar enxergando tudo em polar. Tá. Então tá ali, ó. Menos 24 mais J4. Maravilha. O V2 ali é o quê? 24 menos J4. Então, 24 menos J4. Segunda equação. Menos 8 J4. E aqui ficou 24 J4. Perfeito? Então, aí a gente revisa agora, né? Vamos lá. Vamos lá. Menos 24 mais J4. Menos 24 mais J4. Ok. Próximo. 24 menos J4. 24 menos J4. Maravilha. Menos 8 mais J4. Menos 8 mais J4. E, por fim, 24 mais J4. 24 mais J4. Tá certinha a nossa matriz A. Matriz B é barbada, né? Os dois são menos 400. Então, 400, negativo. 400, negativo. Entrei, soluciono, e aí a gente vai ter o V1 e o V2. Então, deixa eu escrever aqui para vocês o V1 e o V2. Tá? Então, aqui o nosso V1 vai ser aproximadamente... ele já me deu, que bonito, ele já me deu aqui em retangular. Em polar, perdão. Meu V1 vai ser aproximadamente 7,4
fase 72,9 e o meu fasor V2 vai ser aproximadamente, deixa eu ver só se confirmar se é 72,9 certinho mesmo, isso. Tá. E aí o segundo vai ser 14,7, fase 162,9. Tá? O que a gente quer saber? Lembrando lá o nosso problema de partida, nós queremos saber lembrando o nosso problema de partida, nós queremos o VAB, né? E nesse caso, o VAB é a mesma coisa que o V1, né, gente? Então aqui a gente descobriu então o nosso VAB, que a gente também chama, né, de tensão de circuito aberto, VAC, tá? Open Circuit, que é igual então a 7,4 fase 72,9 graus volts. Então, primeiro passo aqui da nossa solução foi dado. Maravilha. O que a gente tem que fazer agora? E aí que vem o TVN a ser mais trabalhoso nesse caso, né? A partir do circuito original, agora eu vou ter que achar o segundo passo. O segundo passo era qual? Achar o IAB com A e B em curto. Então agora eu vou ter que colocar o A e B aqui em curto-circuito e reanalisar o nosso circuito, né? Então vamos em frente. Tá? Então agora, né? Segundo passo. Obter IAB com A e B em curto. Então, vamos redesenhar o nosso circuito e vamos fazer a análise. Tá? Tá aqui. Nesse caso aqui, acho que dá para fazer por malha, sei lá. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Não já poderia ter desenhado diferente. Vamos fazer por malha, de repente, só para dar uma forçada. Que é 8, J4, menos J2, 4, 5. Aqui é o VX, que é para cima, né? Que é 0,2 VX. E aqui entre o A e o B, então, nós vamos colocar, só vou destacar aqui em vermelho, tá? Vamos colocar um curto-circuito. Fantástico, tá aí o nosso circuito. Se eu for fazer por malha, eu tenho 3 malhas, né? Mas, na verdade, a gente vai matar, né, 2, então, sei lá, cara, como é que a gente chama aqui? Vou fazer assim, tá? Tenho aqui a corrente I1, I2 e I3, certo? Então, aqui a gente tem as 3 correntes de malha aí, que foram novamente, né, arbitradas, tá, pessoal? Vocês poderiam chutar qualquer sentido aí para as correntes de malha, tá? Mas identifiquei 3 malhas, chutei o sentido das correntes de malha, tá? E vamos tocar daí em diante. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho fontes de corrente? Tenho, né? Então, vamos fazer as equações das fontes de corrente. Até porque vai dar super malha aí nesse cara, tá? Equação das fontes de corrente. Então, que eu tenho aqui em razão das fontes de corrente, né? Se vocês notarem aqui, o I1 está no sentido aqui da fonte de 5, enquanto que o I2 é contraposto. Então, aqui da primeira fonte, eu teria que I1 menos I2 igual a 5. Então, aqui é fonte 1. Tá? Fonte 5 fazer 0. Tá? Segunda corrente que eu tenho aqui, né? Eu tenho a fonte dependente, mas que é uma fonte de corrente. E aí, se eu notar de novo, o I3 está no mesmo sentido e o I1, nesse caso, está contraposto, né? Então, vou botar aqui que I3 menos I1 tem que ser igual a 0,2 Vx. Então, essa daqui é a equação da fonte dependente. Tá?
dependente. Okay? É evidente aqui, né, pessoal, que o que a gente quer encontrar aqui, que é o IAB, nesse caso, a corrente de ramo IAB vai ser igual à corrente de malha I3, né? Então, resta a gente determinar o I3. Em razão do nosso circuito, a gente vai ter supermalha, tá? Mas antes de eu prosseguir, a gente pode novamente, né, escrever o que é a nossa variável de controle, Vx, né? Então, equação da variável de controle. Que nesse caso fica bem óbvio, né? O Vx nada mais é do que 8 mais J4 vezes I2, né? Então eu posso escrever desse jeito aqui, né? Vx é 8 mais J4 vezes o I2. Notem que deu certinho, porque o I2 está ingressando pelo positivo, senão eu teria que botar um sinal menos aqui na frente. Tá? Como a gente está no sentido da polaridade, tá tudo certo. Então aí a gente vai ter que redesenhar o circuito agora, em razão da nossa supermalha aí que vai estar presente. Então vamos em frente. Redesenhando o circuito. Notem que vai ficar uma malha só, né? Porque eu vou matar essa fonte e vou matar essa fonte, né? Então vai ficar essa malha aqui externa para a gente montar. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter isto. As fontes de corrente serem assassinadas aí pela gente significa que a gente substitui elas por um valor nulo, que é a mesma coisa que trocar elas por um curto, né? Certo? Então tá aqui o nosso circuito. Tá aqui o A, tá aqui o B, tá aqui o 8, tá aqui o J4, tá aqui o menos J2, 4. Lembrando que a corrente aqui é a corrente I2 e a corrente aqui é a corrente I1. Então tá aí a nossa supermalha. Maravilha? I3 aqui não precisa ser considerada porque ela estava restrita, né? Ela estava restrita essa malha 3 aqui, que é a fonte de corrente aqui que foi aberta. Então, a nossa equação aqui da supermalha, bem simples. 4 menos J2 vezes I1, mais 8 mais J4 vezes I2, tem que ser igual a zero. Né? A soma de todas as tensões no caminho fechado deve ser nula. Fantástico? Então, uma vez que eu tenho isso daqui, o que eu tenho que fazer? Tenho que juntar e formar o meu sisteminha, né? Como é que vai ser esse meu sistema? Meu sistema é formado pela equação das fontes de corrente, mais a equação das malhas restantes, né? Que só restou uma supermalha. Então, o meu sistema, basicamente, é este daqui, né? Então, sistema resultante. Vai ter que ter algum trabalho aqui ainda, tá? Mas não muito. Sistema resultante, então, o nosso vai dar o quê? I1 menos I2 igual a 5. I3 menos I1 igual a 0,2 Vx. E por fim, né? 4 menos J2 I1 mais 8 mais J4 I2 tem que ser igual a 0. Então, tá aí o nosso sistema. O que falta aqui, né? Falta eu manipular esse termo, lembrando que, né? Lembrando que Vx é 8 mais J4 vezes I2. Então, manipulando isso daqui, eu teria o quê? Manipulando a segunda equação. Então, eu teria I3 menos I1 é 0,2 vezes 8 mais J4 vezes I2. Tá aqui. Tem que fazer esse cálculo aqui, né? Tem que continuar esse cálculo. Vai dar aqui I3 menos I1. 0,2 vezes 8 vai dar 1,6, né? 0,6
0,2 vezes 8, 1,6. Já vou passar aqui para o outro lado, né? Então, mais 0,2 vezes 8 daria mais 1,6. Como eu estou passando para o outro lado, é menos 1,6. Né? 0,2 vezes 4 daria 0,8. Como eu estou passando para o outro lado, é menos J. 0,8 e 2 igual a 0. Então, isso permite que a gente reescreva o sistema de novo. E aí o meu sistema, só vou organizar aqui, né? O sistema vai ficar assim. Só organizando aqui um pouquinho a brincadeira. Vai ficar I1 menos I2 igual a 5. Vai ficar menos I1 mais menos 1,6 menos J 0,8 e 2 mais I3 igual a 0. E vai ficar na última equação 4 menos J2 e 1 mais 8 mais J4 e 2 igual a 0. Então tá aí o nosso sistema. Resolvemos o sistema, né? Vamos lá. Aqui. Lembrem-se que para que a calculadora aceite que é números complexos, o primeiro número que vocês têm que entrar tem que estar na forma de um número complexo, tá? Então, apesar aqui de ser 1 mais J0, eu vou colocar 1 espaço 0, tá? Vai representar o 1 vezes 1, porque aqui, obviamente, né, pessoal? Aqui tem um 1 na frente, aqui tem um 1 na frente, né? Então, tá ali, né? Para o I2 é menos 1, né? Então, menos 1, 0. E notem que não tem I3, então para o I3 eu vou botar um 0. Maravilha? Tá. Segunda equação. Menos 1, aí eu posso digitar como é número real, ali ele já vai converter ali para mim, tá? De novo, ele está mostrando em notação polar. Vou botar aqui em retangular. Tá? Então, ali, ó, ficou 1 e 1, menos 1 e 2, 0 e 3. Menos 1 e 1, agora a gente tem que botar aqui o I2, né? O I2 é 1,6 negativo, espaço 0,8 negativo. Tá? Então, menos 1,6 menos J 0,8. E o I3 é só 1 vezes I3. Maravilha? 4 menos J2 e 1. 8 mais J4 e 2. 0 vezes I3. Tá aí a nossa matriz A. Matriz B é bem simplesinha, que é 5, 0, 0. Né? Então, 5, 0, 0. Vamos para o X, aperto Solve e vamos ver o que deu as equações aqui, as nossas correntes. Então, aqui, I1 deu aproximadamente, sempre, né, gente, nesses cálculos aqui, tipicamente, 3,7, fase 17,1 graus, e 2, aproximadamente 1,84 aqui, vamos colocar 1,84, fase 144 graus, arredondando. E o I3, 1,64, fase 80,5 graus. Fantástico. E aí, lembrem-se, o que eu quero é o IAB. E o IAB, nesse caso, é o próprio I3. Né? Então, já temos a corrente aqui de curto. Então, corrente de curto, chama também de ISC, né, de short circuit, tá? É o I3, que é 1,64, fase 80,5 graus. E a gente quer o equivalente de TVNAN, tá? A gente não quer... Poderíamos aqui desenhar o equivalente de TVNAN, o equivalente de Norton, é diferente, tá? Mas eu quero aqui o equivalente de TVNAN. Então, aqui eu já tenho o meu VTH. Meu VTH era... Deixa eu só relembrar aqui pra gente.
É que não está nessa folha aqui mesmo? Não. Meu VTH. Deixa eu localizar onde é que eu escrevi o VTH. Tá, cruzado. Meu VTH. Onde? Eu coloquei. Tá aqui, achei. Meu VTH era 7,4. Fase 72,9 graus, tá? Outros. E aí, para a gente obter o ZTH, né? O ZTH é facilzinho, né? O VTH dividido pelo I de Norton, né? Isso daqui é a mesma coisa que a corrente de Norton também, tá? Então, nada mais é do que 7,4 fase 72,9 graus dividido por 1,64 fase 80,5 graus. Então, isso daqui vai dar, vou calcular aqui pra gente. 7,4. Não, só um pouquinho que comecei errado. 7. Meu Deus. 7,4. Fase 72,9. Tá? Dividido por 1,64. Fase 80,5. Tá aqui, ó. 7,4 fase 72,9, 1,64 fase 80,5. Dividir, tá? Mas eu não quero aqui, eu não quero a impedância, eu quero a impedância em forma retangular, então deixa eu botar aqui para forma retangular. Então vamos ver aí quanto é que deu esse carinha aqui, só para eu escrever aqui para vocês. 4,47 menos J menos J 0,59, tá? Então tá aí a nossa impedância. Tá? E aí a gente pode desenhar o equivalente de novo, né? Mas em suma, tá aqui a tensão de Thevenin e a impedância de Thevenin. Maravilha? Dúvidas até aí, gurizada? Por favor. Tá tranquilo ou tem alguma bronca aí? E só para informar vocês, deu certinho, tá? Vou até ver aqui. Vou botar aqui no polar. Deu certinho aí o nosso cálculo. Ok? Nenhuma dúvida? Então vamos adiante, tá? Então aqui, pessoal, já mostrei aqui os dois casos com equivalentes de TV Norton, Thevenin, né? Basicamente a gente já fez essas situações aí. Deixa eu ver se tem mais algum caso interessante para a gente aplicar. O Norton a gente calcula da mesma maneira, não tem nada espetacular, tá? Basicamente é isso, tá? Faltaria ainda a questão do teorema da máxima transferência de potência, tá? Eu tenho que tratar a potência para vocês disso, mas eu só vou enunciar o teorema, tá? Então, basicamente, gente, o teorema da máxima transferência de potência. Máxima transferência de potência. Em circuitos resistivos, tá? Em circuitos resistivos, a gente já comentou isso daí quando eu dei aquele atendimento para vocês, né? Em circuitos resistivos, a gente diz que ocorre a máxima transferência de potência. A gente tem a máxima transferência de potência quando a resistência da carga é a mesma resistência vista pela carga. Portanto, aqui o ponto A e B, né? Então, a resistência de Thevenin, basicamente, tem que ser igual à resistência da carga. Maravilha? Em circuitos com impedâncias, a condição da máxima transferência de potência é similar, tá?
Só que aqui eu tenho o quê, né? Tenho o fasor agora, e eu tenho a minha impedância, né, ZTH, e eu tenho aqui também a minha impedância de carga. Agora eu tenho um ZL. Maravilha? Ocorre a máxima transferência de potência quando o ZL é ZTH conjugado, ou seja, né, carga igual ao conjugado da impedância equivalente. Ok? Basicamente é isso, tá? Então, na verdade, em suma, né, pessoal? Se ZL for A mais JB, ZTH tem que ser, né, o ZTH conjugado tem que ser igual a A menos JB. Só isso. A gente elimina aqui. Na prática, quando a gente soma as duas, né, fica um circuito com uma resistência pura, né? A gente elimina as reatâncias.